Salve galera! Hoje a gente vai falar sobre diversidade cultural, especialmente aqui a respeito da diversidade cultural brasileira, né? E para fazer essa conversa, eu trago um outro conceito de cultura, né? Uma outra perspectiva na realidade, né? Não é bem um outro conceito. A gente ainda está falando sobre linguagens, a gente ainda está falando sobre o sentido do mundo, mas aqui a gente vai dar uma passada, né? Para uma perspectiva mais relativizada. A gente estava falando, né, na semana passada com o Levi-Strauss, com uma perspectiva mais estruturalista, né? Então, das diferentes formas e o quanto essas práticas elas são semelhantes. Aqui a gente vai pensar um pouquinho mais nas diferenças, né? Porque é importante também a gente considerar sobre esse aspecto. O Clifford Geertz é um cara, então, do relativismo cultural, né, que ele vai dizer que a cultura é um contexto, né, a cultura ela está muito baseada nas relações que os sujeitos estabelecem, né, e na forma contextual na qual ela é produzida. Por isso que para a gente entender determinada manifestação cultural, a gente precisa botar as lentes dos óculos do outro, né, a gente precisa olhar pelo olhar do outro, senão aquilo não vai fazer sentido. Né? Se a gente pensar, por exemplo, né, no conceito de dádiva, tem um conceito, tem uma teoria da antropologia muito bonita, né, sobre a dádiva, que na realidade é do sobrinho do Durkheim, né? Então é um cara que a gente já conhece, é um conceito que a gente já conhece também, que é o conceito de fato social, que ele vai levar a antropologia na realidade, no qual ele vai analisar uma troca de presentes. Né? Então, ele vai levar o conceito de fato social, ele vai transformar isso num conceito de fato social total para pensar a dádiva. Né? Então, é muito interessante porque ele vai analisar um comportamento dos polinésios franceses e ele vai pensar essa grande festa que eles realizam, né, a partir do significado efetivo da troca, né? Então, o quanto essa troca ela simboliza uma troca de energias, uma troca de valores, né? Uma troca de status social. Então, na realidade, é uma troca de braceletes, de colares, de pulseiras, enfim, realizada, né, numa ilha, em que a troca desses presentes, então, ela simboliza uma coisa muito maior, né? Então, se a gente pensar, né, falar, nossa, mas né, que legal, bacana, interessante, mas né, que negócio bobo, né, que negócio despropositado. Mas se a gente traz para a nossa realidade, né, se a gente coloca a lente do outro para pensar esse mesmo funcionamento na nossa realidade, a gente pode pensar, por exemplo, pequenas trocas que a gente realiza e o quanto isso tem um efeito gigante, né, um significado muito consistente nessas mesmas relações entre os sujeitos. Né? Quando a gente dá um livro para uma pessoa, por exemplo, de presente, né, a gente não está dando o objeto material, a gente está dando toda aquela narrativa, toda aquela história ficcional, todo aquele conhecimento, né? Então, um livro significa muito mais do que ele próprio. Então, esse presente ele é uma coisa muito maior, né? Da mesma forma, a gente pensar as felicitações de aniversário, né? Então a gente tem hoje o Facebook para lembrar do aniversário das pessoas, mas a gente fica naquela, né? Ah, fulano não me deu parabéns, também não vou dar parabéns no aniversário dele, né? Então tem essa mesma lógica da troca para o bem e para o mal, e aí a gente começa a entender um pouquinho também do significado da dádiva para os polinésios também, né? Então é um exemplo bobo, mas eu acho que faz um pouco de sentido de como que a gente consegue então, né, vestir a roupa do outro, fazer esse exercício empático, né, de entendimento das diferentes formas de se fazer as coisas para a gente entender por que a questão do respeito à diversidade é tão importante, né, e por que a gente tem tantas demandas políticas hoje, né, das ditas minorias, que a gente vai ver que não são tão minorias assim, né, para o respeito, né, pelas formas de se fazer as coisas dentro de determinados grupos. Então tem um outro exemplo, né, que agora falando efetivamente do Geertz, que eu acho que é bem interessante, né, para a gente pensar o quanto essa posição do nós e do eles também é significativa para a gente construir a nossa própria percepção também sobre a cultura do outro, né? Que o Geertz vai ter uma narrativa sobre uma briga de galos, né? Sobre uma situação de uma rinha quando ele foi fazer uma pesquisa em Bali. E aí ele chegou com a esposa dele, né? E ia
passava na frente da casa das pessoas, ia no comércio, enfim, e ele era absolutamente invisível, né? Ele chegava a falar com as pessoas não eram mal educadas, né? Respondiam, né? Davam indicações de endereço e tal, mas ele não conseguia fazer a imersão, né? Lembrem que eu falei que o antropólogo ele precisa, né, fazer essa imersão, ele precisa morar com os sujeitos, fazer parte efetivamente da cultura para ele justamente poder olhar as coisas, né, os fatos, os acontecimentos e os afazeres pelo olhar, né, do outro. Então ele não conseguia essa imersão até o momento em que ele foi então numa rinha, né, foi acompanhar uma briga de galos, que era uma prática comum, né, da sociedade, era uma questão cultural muito presente. E ele só conseguiu ir porque ele era invisível praticamente, né? Era uma prática realizada e frequentada só pelos homens, então a esposa dele o acompanhou, estavam os dois juntos, mas eles não chegaram a entrar efetivamente nesse ambiente, né? E também não foram questionados da presença dela, porque eles estavam justamente sendo ignorados pelos nativos. E aí o que, que aconteceu, né? Bateu a polícia, porque embora uma prática comum e uma prática muito presente na cultura balinesa, era uma prática proibida por lei, né? Então, quando a polícia bateu, todo mundo correu e ele e a esposa correram também. Então, naquele momento, ele deixou de ser eles para ser nós, né? Então, foi nesse momento em que ele correu junto, né? Que ele podia muito bem ter falado, olha, eu sou estrangeiro, sou pesquisador, né? Tô aqui só para olhar tal, mas não, antes de raciocinar, ele correu junto e aí uma família o acolheu e colocou ele dentro de casa para se esconder da família, como qualquer outro morador, né, naquele momento. Então foi ali que ele foi reconhecido como parte de nós e ele conseguiu iniciar a pesquisa dele dentro dessa comunidade balinesa. Né? Então, quando a gente pensa, né, nessa cultura como contexto e como de fato, né, e fazer o entendimento disso pelo olhar do outro, a gente está falando justamente de reduzir essa distância entre o nós e os eles. Né? Então, a gente tentar fazer com que de fato a gente reconheça esse todo e essas práticas diferentes também como parte, né, correlacional de um grande grupo, ok? Bom, então quando a gente traz isso, né, para nossa realidade brasileira, a gente pode retomar algumas questões também que foram faladas lá na aula de sociologia brasileira, né, de que historicamente a gente se reconhece, ou a gente se entende, ou a gente tem o entendimento que nós somos um povo construídos a partir dessa mistura, né? Então a gente vem de um grande continente indígena, né? Onde a colonização portuguesa dizima boa parte dessa população, né? Então impõe a sua cultura de uma maneira muito violenta, tá? Então tem um filme bacana também que eu deixo de referência aqui, que eu acho que traz muitos elementos para pensar a respeito disso, que ele se chama A Missão, né? Tem uma cena muito interessante a partir, né, da Companhia de Jesus e dessa imposição do catolicismo, né, numa forma de dominar os povos indígenas a partir da cultura, né? Então, a partir do momento que se impõe a religião, se impõe a língua, né, se mata essa tradição anterior e se impõe essa nova forma de pensar a partir de uma docilização, né? Muito violenta, óbvio, né? Mas de uma docilização desses sujeitos e uma adequação a essa escala civilizatória, então, que estava sendo imposta naquele momento. E aí o filme traz uma cena, né, bem interessante para pensar isso, que são os indígenas guaranis cantando a Ave Maria em Guarani, né? Então acho que é bem significativo, é bem simbólico, né, do quanto a gente, mesmo pela resistência e mesmo pelas imposições violentas, né, a gente foi construindo a nossa cultura brasileira a partir de diálogos e a partir da pancada, né, e a partir do engodo também diante dessas imposições. Se a gente mantiver ainda a lógica, né, pelo pensamento da religiosidade, o mesmo trajeto, né, a mesma trajetória foi realizada pelos povos traficados da África que foram escravizados no Brasil, né? Então a prática também era uma prática de imposição cultural, né? Então as famílias eram separadas, né? Dentro das senzalas eram misturados sujeitos de diferentes línguas, né? De diferentes países, diferentes etnias.
então como uma forma de impedir, né, que houvesse uma forma mais estável mesmo de relacionamento desses sujeitos, porque eles tinham inclusive a barreira da língua para se comunicar, né? E aí a imposição também da religiosidade, da língua portuguesa e dos comportamentos, né, trazidos então por esses europeus. E aí o que que ocorre, né? A manutenção da religião, a proximidade com a África a partir das formas religiosas, né, foi uma maneira de fazer com que esses povos se identificassem como um só. Então, o candomblé brasileiro, por exemplo, que é diferente do candomblé praticado na Nigéria, se a gente for pensar, né, nesse exemplo em específico, né, foi uma forma muito adaptada dentro das senzalas para justamente manter essa proximidade com as práticas africanas pregressas, né, com essas práticas de matriz desses grupos, dessas etnias e dessas famílias, então, que foram separadas, mas que tinham, então, no cativeiro, um novo grupo, né, e formavam, assim, também uma nova grande família, né. Então, se a gente pensa nos terreiros hoje como quilombos urbanos, né? Os terreiros são grandes famílias, né? Então, quando a gente pensa na figura do pai de santo ou da mãe de santo, os filhos são todas essa relação, então, né, de uma família que eu acho que tem muita relação com essas práticas de manutenção que eram realizadas, né, de uma forma de resistência cultural mesmo dentro das senzalas. Então, essa forma, né, de impor cultura, de impor linguagem, de impor religião, é uma forma de dominação, né, e é uma forma completamente arbitrária e contrária de toda essa lógica de valorização do olhar do outro e da diversidade cultural que a gente está falando. Por isso que até hoje também a gente tem uma dificuldade tão grande, né, de valorizar aquilo que de fato é matriz na nossa construção enquanto brasileiros, né? Então a gente precisa considerar que a partir do momento, né, que a gente teve a abolição da escravatura no país, que inicia-se todo o projeto de modernização, né, do Estado brasileiro e a construção do Estado brasileiro mesmo enquanto nação, houve todo um projeto de embranquecimento da população, né? Então um reforço mesmo desses grandes valores nacionais diante da criminalização de valores ditos mais primitivos ou mais popularescos mesmo, né? Então a gente vai ter momentos históricos aí até a década de 30, onde as rodas de samba eram proibidas, onde as práticas de umbanda e candomblé eram proibidas, né? Onde a capoeira era proibida, né? E tanto que a capoeira hoje se torna, né, um patrimônio histórico e material brasileiro, né, uma grande referência da nossa construção enquanto brasileiros, mas foram práticas consideradas como vagabundagem até a década de 30, justamente numa forma de tentar reduzir a incidência dessas práticas, mais uma vez pela violência, em nome dos grandes valores nacionais. Né? Então, ao invés da gente pensar, né, nas religiões de matriz africana, a gente vai pensar no catolicismo, ok? Porém, eu acho que é importante a gente pensar também em termos de cultura brasileira, que o próprio Sérgio Buarque de Holanda, né, ele vai trazer um aspecto bem interessante nesse sentido, de como que essa cultura brasileira se constrói então pela resistência dessas culturas populares, né? Então, embora a gente seja o povo católico, o povo mais católico do mundo, a gente tem um catolicismo diferenciado justamente pela resistência das religiões de matriz africana e indígena que contaminaram, entre aspas, esse catolicismo que veio de Portugal. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, isso palavras do autor, da gente retirar o santo, né, do grande altar da igreja, da catedral, e colocar no oratório, na capelinha, né, que cada casa católica, né, tem o seu oratório, tem a sua capelinha, tem a vela acesa, ou então aquela santa, né, que faz a via sacra na casa de todos os vizinhos, que isso acontece muito ainda em cidades de interior, né? Então os vizinhos, né, uma vez por mês recebem a santa na sua casa, que circula a casa de toda a comunidade. Isso é uma forma, segundo Sérgio Buarque, de privatizar, né, essas grandes incidências ou esses grandes acontecimentos que ficavam antes restritos somente à catedral central, né, do centro da cidade. E isso é uma forma que foi embutida, né, das práticas indígenas e africanas, então, no catolicismo. Isso é uma prática brasileira,
tá? Outra coisa que ele vai mencionar também, e o que o Roberto da Mata, que é um antropólogo brasileiro, também vai chamar atenção, é justamente a relação que a gente estabelece entre o sagrado e o profano no catolicismo, né? Então, a coisa da grande missa no altar da igreja, que sai, né, na procissão do santo da rua e que termina na quermesse, né, na festa do salão da igreja, ou mesmo essa relação com os oratórios nas residências, né? Tudo isso é uma forma, então, da gente transformar esse catolicismo numa forma muito carnavalizada, mas sem perder a questão do sagrado, né? Ele não se torna profano, ele se torna festivo, né? Então isso é muito bonito porque a gente percebe também nas nossas festas nacionais, né, nas festas juninas, no próprio carnaval, né, todas as nossas grandes festas, elas têm relações, né, com os santos católicos, né, e tem muita relação com os sincretismos também das religiões de matriz africana que se tornam grandes festas nacionais, né. Então a prática da gente ter por exemplo, né, os padroeiros dos municípios ou os padroeiros dos estados, da gente ter feriado nesses dias, né, e a gente ter muitas práticas também que se tornam tão difundidas e tão naturalizadas e que muitas vezes não estão relacionadas diretamente com as religiões. Então, por exemplo, né, o fato de pular ondas no Réveillon é uma prática que também vem do candomblé e da Umbanda, né, mas que não necessariamente tem a ver com a religião, não nem com elas diretamente, nem com o catolicismo, mas se tornou um grande fazer coletivo brasileiro. Né? Então vejam como a gente correlaciona, né, e como a gente vai transformando o sentido de todas essas práticas também, e a gente passa a conviver com elas com naturalidade, mas muitas vezes sem retomar o histórico, ou qual foi o processo ou a trajetória, né, até a gente chegar nesse fazer cotidiano. Né? E o quanto que foi difícil também, né, para aqueles que tiveram que manter de forma clandestina esses fazeres até os dias de hoje, quando a gente encara assim com tanta naturalidade tudo isso, né? Então, acho que é importante a gente mencionar essas questões e mencionar também outras práticas. Lembrem que eu falei, né, do conceito de cultura como fazeres, como linguagem, né? Então, quando a gente pensa na nossa própria linguagem, na língua portuguesa em si, a gente precisa considerar o quanto ela é diferente de outras formas de se falar, né, de outros países que também compartilham conosco essa língua, né? Então, o português de Portugal, o português de Angola, né, o português de Macau, são completamente diferentes, eles são mais carregados em termos desse sotaque do colonizador, né? Enquanto o português brasileiro, e isso que eu nem estou falando dos regionalismos ainda, né? Eu estou falando de português brasileiro. Então, quando a gente pensa na nossa língua falada, a gente está falando também desse grande exercício de resistência que houve por conta da nossa colonização. Então, Gilberto Freire vai falar sobre isso, Darcy Ribeiro vai falar sobre isso, né? O Gilberto Freire vai falar sobre a forma como as escravas negras adoçavam as palavras, mastigavam as palavras para colocar na boca das crianças, né? Então, os diminutivos que nós usamos com bastante frequência, então a sinhá se torna a sinhazinha, a nhanhá, né? Então, os apelidos que nós damos, o Sérgio Buarque também tem uma passagem maravilhosa que diz que os portugueses tiram muito sarro dos brasileiros, né? Dizendo que a gente cria muita afinidade, a gente tem uma proximidade muito grande com os santos, porque Santa Teresa vira Santa Terezinha, né? Então eles dizem que a gente familiariza, né? Essa coisa que eu falei de privatizar, né? O altar na capelinha, então a gente faz isso com os santos. Se a gente pensar, por exemplo, né, a nossa padroeira como Nossa Senhora Aparecida, como a figura da mãe de Jesus, né, da mãe de Deus, então isso demonstra também um aspecto muito interessante da nossa cultura, né, que é aquela coisa, ela por ser a nossa padroeira, né, em termos de nação, a gente tem toda essa lógica de rezar a Ave Maria, né, de pedir a intervenção de Maria para atingir determinado pedido, né, para que ela intervenha diante de Deus para nós atingirmos o nosso pedido, os nossos objetivos, as nossas graças. Então, uma das maiores festas, ou talvez as maiores festas que nós temos no país, são todas voltadas à figura da santa mulher, né?
que interventam. Então tem esse sentido também da gente usar a intermediação da mãe, né, para realizar então os nossos desejos, né? Então, se a gente pensa em Aparecida, se a gente pensa no Círio de Nazaré, né, a gente está pensando em toda essa lógica também. Então, isso é interessante. Da mesma forma que todas as nossas simpatias para casamento também estão muito relacionadas a essa coisa de fazer barganha com o santo. Né? Então, colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo dentro do copo d'água, ou lá na imagenzinha dele tirar o Jesus do colo e só devolver quando casar, né? Então, a gente faz barganhas, né, nessas simpatias, o que demonstra também um aspecto bem interessante da nossa cultura nessa ótica do Sérgio Buarque de Holanda. Né? Então, mas voltando à linguagem, a gente vai ter esses aspectos, então, dessa proximidade, dessa familiarização, né, desse diminutivo e da transformação das palavras por conta de vocábulos, da própria forma, né, da fonética mesmo, que tanto as pessoas que foram traficadas da África, quanto os povos indígenas tinham dificuldade de falar. Então, a gente vai ter um X, né, um S mais puxado na forma de X no Rio de Janeiro, por conta de uma tentativa de aproximar a língua com o francês, né, ao passo que a gente vai ter o porta, portão aqui do sul, né, do interior, por conta dos povos indígenas, especialmente os Guarani, né? E a gente vai ter também, né, aquela coisa de tirar o D no gerúndio por conta das línguas africanas que adaptaram o português. Então, o hino, o fazeno, né? Isso é uma forma que é muito difundida no nosso português falado, né? Da mesma forma como a gente fala normalmente, assim, de tirar o plural, né? Das palavras ao final, então as coisas, os meninos, né? Isso é uma forma muito difundida, muito naturalizado no nosso cotidiano e foram transformações que a língua foi sofrendo por conta dessa imposição diante da língua nativa, então, desses sujeitos que acabaram, né, por fazer parte da formação cultural brasileira, mesmo contra a vontade deles. Outro aspecto a ser pontuado é sobre os afazeres, né, e especialmente sobre a gastronomia, né? Eu acho que a nossa culinária, ela também dá grandes provas do quanto a gente é construído na mistura, né? O quanto a gente foi construído, então, na miscigenação. Então, falei, né, me referi no último vídeo sobre a mandioca, né, dos diversos nomes que a mandioca tem, mas ao mesmo tempo a gente tem também o que eu falei sobre o fumo, né? E são coisas que passam tão batido que a gente não reconhece, a gente pensa nos regionalismos, mas a gente não pensa de onde vêm essas práticas, né? O hábito de fumar, por exemplo, se difundiu como uma coisa muito civilizada, né? Uma coisa muito elitista. Então, até algumas décadas atrás era muito elegante fumar, né? E na realidade é uma prática primitiva dos índios brasileiros que está lá na Carta de Caminha, né? Da mesma forma que a gente pensa, por exemplo, né? Qual que é a identidade do gaúcho? O que a gente pensa? A primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa no gaúcho, né? A gente pensa no churrasco e no chimarrão. E na realidade são duas práticas culinárias que são indígenas, né? Que são Guarani e que são charrua. E na realidade não é uma prática, né, que veio dos espanhóis, né, que veio da colonização uruguaia ou argentina, que depois se tornou, né, os gaúchos mesmo, ou toda a região sul do país. Na realidade, então, foram essas práticas primitivas que acabaram sendo interiorizadas nessa cultura branca do sul do país e hoje se transformou na identidade desse povo. Então a gente precisa refazer os passos, a gente precisa pensar também de onde que vêm esses afazeres todos, né? Essas formas de se relacionar com o mundo para a gente passar a entender qual é o sentido que é dado a tudo isso também. E nesse exercício a gente passa a entender também, né? Por que é tão importante a gente valorizar a cultura desse outro, né? A gente entender que quando a gente fala de povos indígenas no Brasil, a gente não está falando de um povo indígena, né? A gente está falando de 300 etnias.
A gente está falando de mais de 270 línguas diferentes, né? A gente está pensando em grandes matrizes, em grandes árvores que sustentam, né, esses povos que ainda existem e que ainda resistem, né, nos rincões do país e nas áreas urbanas também, né? A gente pensar na importância da manutenção de todas essas práticas da cultura negra, né, que sustenta a cultura brasileira. Então, aquela coisa, não gosto de carnaval, beleza, mas gosta de funk. O funk também vem da matriz africana, né? Então, tem alguns toques que é lá do terreiro, que é lá do candomblé, que era tocado nos atabaques e acabou virando beat para se transformar no funk, né, como a gente conhece hoje. Então, se a gente começa a retomar, né, de onde vêm as práticas e por que elas sofrem tamanha resistência, né, em termos de cultura erudita ou desses valores civilizatórios nacionais, a gente passa a entender que o nosso papel também é defendê-las, né, que a gente tem responsabilidade em defendê-las, né, tanto pelo que elas representaram no passado, tanto que elas sustentam a nossa construção enquanto povo e o quanto elas ainda são importantes, né, na atualidade, para a manutenção da nossa identidade enquanto povo também, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente valoriza a identidade do outro, a manutenção, a sobrevivência e a memória, né, dos povos que ainda resistem, especialmente os povos indígenas, estou falando aqui, né? A gente também faz a sobrevivência da nossa própria memória enquanto formação de povo brasileiro, né? Enquanto nação. Então, acho que é importante a gente mencionar esses aspectos, né? Levar em conta, então, que a gente ainda está, né? Nós estamos há 500 anos aí em uma batalha cultural de imposição de valores nacionais sobre formas consideradas menores de se fazer as coisas, né? Isso tanto nos centros, quanto nas periferias, quanto nas áreas rurais, quanto nas urbanas, e a gente precisa estar vigilante para que a gente tenha de fato a manutenção desses fazeres, então, de uma forma de manutenção dos grupos e dessas manifestações, sejam elas tradicionais ou não, né? Então, as manifestações populares, né, que a gente tem em termos de música, em termos de sarau, de poesia, de dança, né, seja no funk, seja no hip hop, por exemplo, dentro das comunidades urbanas, né, elas também sofrem a mesma resistência, as mesmas imposições culturais que também sofrem os povos indígenas, né, que também sofrem essas culturas tradicionais, seja em termos de língua, seja em termos de religiosidade, né, daquela coisa de que, olha, isso é certo, mas isso é errado, isso precisa mudar, isso é coisa de jovem, isso é coisa de tal, de quebrada, né. Então, é nesse sentido que a gente passa a ter o entendimento de que a diversidade nada mais é do que o entendimento das formas diferentes de se fazer as mesmas coisas, né? Então, como eu falei, né, na semana passada e aqui já alinhavo, né, o raciocínio, a gente precisa estar vigilante, então, nesse exercício, né, de entender quem a gente é, fazer a trajetória histórica do entendimento da onde que vem, né, as nossas matrizes culturais, como que a gente se transformou nisso que a gente é, isso enquanto povo e isso enquanto indivíduo também, né, que a gente precisa considerar que a gente também é uma construção de um grande patchwork, né, de uma grande colcha de retalhos de diferentes culturas, né, e fazer esse exercício é interessante para a gente ver como a gente é construído o tempo todo por tantas coisas diferentes. Então, esse exercício de identidade de si, né, de olhar para si enquanto indivíduo, enquanto povo, mas ao mesmo tempo olhar para o outro, né, buscando aquilo que é similar e aquilo que é diferente, num exercício de empatia, num exercício de igualdade, né, e de manutenção, então, dessas diferentes formas de conviver com o mundo, de conviver com o outro, de dar sentido às coisas, de dar nome às coisas e de fazer, de transformar e de dar continuidade às grandes culturas do mundo aí. Beleza, gente? Tamo lá no WhatsApp. Dúvidas chama e vamos cuidar um pouquinho mais aí da nossa cultura brasileira também.